o mundo começa, então, a uma grande... principalmente na década de 60, galera, os físicos começaram a buscar pela tal da vida no universo. E aí tem algumas coisas que a gente tem que dividir. Primeira coisa, a ufologia, como a gente conhece ela hoje, ela surgiu em 1947 com o avistamento do Kenneth Arnold, que era piloto. Ele estava voando o aviãozinho dele e ele viu umas naves, entre aspas, esquisitas, e ele falou com a torre de comando: eu acabei de ver Flying Saucers. E aí tem uma questão muito importante da ufologia mundial relacionada para o Brasil. O fucking Brasil é o único país de todo o planeta Terra que chama nave alienígena de disco. Porque todo lugar é chamado de pratos. Pratos voadores. Flying Saucers, que foi o nome que o Kenneth Arnold deu, é pratos voadores. Em espanhol é platillos alados. Olha que nome bonito, cara. Só que o fucking Brasil, eu não sei porquê, das cargas d'água, resolveu chamar de disco a porcaria dos pratos. Por isso que a Operação Prato, ela tem esse nome. Porque o general que deu o nome para Operação Prato, ele falou assim, iam dar o nome de Operação Disco. Ele falou que Operação Disco, cara, o único lugar do mundo que disco voador é conhecido como disco é o Brasil. Então ele falou, vamos chamar de Operação Prato. Então, a ufologia, como a gente conhece, ela começa em 1947, tá? Em 1947, com o Kenneth Arnold. Muito bem. Aí nós estamos falando de uma vida que visita a gente. Exoplaneta vai demorar 3 décadas para ser descoberto, tá? Até só o primeiro exoplaneta orbitando uma estrela parecida com o Sol só foi ser descoberto em 1995, tá? Então não existia nada de exoplaneta. Mas os físicos, eles começaram a pensar a seguinte possibilidade. Vamos supor que tem vida aí, igual o Fermi também achava, tá cheio de vida aí, vamos... Eles começaram a pensar na seguinte situação, poxa, se tem alguma vida inteligente, aí nós vamos dar um pulo, nós vamos falar de vida inteligente, tá? Não é vida microbiana, não é fitoplâncton, não é gás, não é nada disso, é vida inteligente. A vida, para ser inteligente, ela tem que se comunicar via ondas de rádio. Por que pensaram isso? Porque ali na década de 60, a descoberta de você se comunicar por ondas de rádio foi um negócio assim que meio que quebrou, né? Então você conseguia comunicar com grandes distâncias, você conseguia comunicar com naves espaciais e tudo mais. Então, os físicos, principalmente quem? Frank Drake, famosíssimo. O Freeman Dyson, outro nome famosíssimo. E lá na União Soviética, o nosso querido Nikolai Kardashev. Esses 3 caras, eles foram contemporâneos, viveram ali na década de 60, e na década de 60, esses 3 caras desenvolveram teorias que vão ajudar a teoria, né? Vão ajudar o paradoxo de Fermi, ou a explicar, ou a refutar, o que quer que seja. Muito bem. Frank Drake, ele ficou muito famoso porque ele desenvolveu um negócio chamado equação de Drake. Conhece a equação de Drake, Murilão? A equação de Drake, já ouvi falar, mas não me lembro do que se trata. Ela é um jeito de... Já ouviu falar? Já, uma baita de uma equação. Inclusive, a gente tá com 2 matemáticos, um matemático acompanhando a gente aqui de costas, atrás das câmeras. Pega um dia aí para explicar sobre a equação de Drake, enfim, umas integral no meio. Vale a pena mesmo. Ainda mais porque tem a equação de Drake revisada. Em 1960, o Frank Drake ele criou essa equação de Drake, que é uma equação que tenta calcular o número de civilizações inteligentes que existam na nossa galáxia. Então ele pega vários fatores. Quais são eles? Tem um planeta que orbita uma estrela parecida com o Sol. Esse planeta tem que ter uma atmosfera. Esse planeta tem que ter água na superfície. Esse planeta aí tem que ter vida, né? Primeiro a gente começa por aí, tem que ter vida. Essa vida tem que ser uma vida inteligente. Essa vida inteligente tem que ter um tempo para ela poder chegar e evoluir a ponto dela construir alguma coisa. E ele vai colocando. Quando ele colocou todos esses elementos, ele olhou para aqui e falou, caramba, isso aqui vira uma equação. Se eu multiplicar todos esses termos aqui, no final eu vou ter um número que estima a quantidade de civilizações que teriam na galáxia. Mas agora uma pergunta bem que eu sempre quis fazer. Se vocês pudessem escolher, vocês prefeririam que existisse alienígena ou não existisse? Eu que sim, claro, Eu também. Eu acho que seria interessante.
Cara, se Cara, eles chegassem aqui querendo, sei lá, escravizar a gente, daí já não é mais legal. mas peraí, mas você tá falando vida inteligente mesmo. né? Isso, vida inteligente. O tipo consegue chegar até aqui. Pô, eu acho que seria legal, porque. Pô. Só. Vida de fora da terra. Dá até um tilt na mente, pô. Os caras. Vida inteligente fora da terra. Tipo, é algo que a gente. Sei lá, cara. É bizarro até Seria pensar muito sobre louco. isso. Seria Não, muito eu acho louco. que seria Muito sensacional. E você acha o quê? Você preferiria que tivesse? Eu preferiria que sim. Ia ser simplesmente incrível. Ainda mais se fosse uma civilização pacífica, pudesse chegar e ajudar o ser humano a ser um pouquinho melhor, né? Mas, ó, se chega uma civilização pacífica aqui, que quer ajudar a gente, e a gente não se preocupa que ele vai tentar matar a gente, qual que é a chance da gente tentar matar os caras? Eu acho que, por mais que uma civilização Tipo- seja pacífica, se chegasse aqui, podem até não atacar, mas se defender ou picar mula, eles podem, né? Sim, Mas, mas aí, que eu- então, mas aí a gente entra naquela grande coisa que é o seguinte, cara. Toda vez no planeta Terra que uma civilização, se eles chegassem aqui, eles seriam mais avançados que a gente. Exato. Toda vez na Terra que uma civilização mais avançada encontrou uma menos avançada, ela foi lá e destruiu. Então, por exemplo, portugueses vieram aqui, mataram os índios. Os caras foram no México, mataram os caras que moravam, os astecas lá. Chegaram lá no Egito, mataram os caras lá. Chegaram nos maias, mataram os maias. Então, toda vez que teve o encontro de uma civilização mais avançada com uma menos, teve um sistema opressor. A mais avançada oprimiu a menos avançada. Esse é o medo que se tem. Se os alienígenas chegam aqui, é porque eles são mais avançados que a gente. Sim. E aí? Então, mas aí eu penso numa coisa que é o seguinte: tudo isso que você falou é verdade, mas é verdade para a Terra, é verdade para tudo que a gente conhece. Assim, hoje em dia, qualquer tipo de pesquisa sociológica, filosófica, histórica que você vai fazer, se baseia como o centro disso sendo o comportamento humano. Então, como o humano se comporta, como ele pensa, a capacidade intelectual da espécie como um todo, se baseia nisso. A partir do momento que você tem uma civilização alienígena, você não pode mais se basear no estudo que você tem com base em algo feito da humanidade. Até porque essa civilização não necessariamente tem nem o mesmo princípio, a mesma forma de vida. Ela pode ser baseada em enxofre, em alguma outra coisa. Então, é muito... Eu penso que é muito limitado da nossa parte como ser humano pensar baseado no que a gente tem de experiência. E outra, Isso aí. pensar uma coisa bem, bem curiosa. Desse exemplo aí que da história humana, sempre que uma civilização mais avançada encontra com uma menos avançada ocorre genocídio, ocorre destruição, muito se dá pela ignorância das pessoas da época e por nem saber o que aquilo era. Exatamente. Você vê a descoberta das Américas, não sabia o que aqui tinha continente. Tanto Não. que E outra, né? Muita gente fala o seguinte: quando os índios olharam para um navio, eles nunca tinham visto um navio na vida deles. Eles nunca tinham visto um canhão na vida deles. Um negócio bem parecido. Quando eles olharam para aquilo lá, eles ficaram. Porque se eles soubessem de longe, pô, tá vindo um navio, aquele navio tá vindo armado, eles já podiam ter detonado antes. Uhum. Mas aí pode acontecer com o ser humano. Nós nunca vimos uma nave alienígena. vai E que aí? pareça só um cometazinho passando de passagem, né? Então. Agora, isso que o Henrique falou é verdade. Existe um negócio chamado antropocentrismo. A gente quer colocar. Por quê? Mas por que a gente quer fazer isso? Não é que a gente quer, cara. É que a porque gente é só só o que a gente conhece. Exatamente. A gente só conhece uma vida e a gente acha que essa vida, qualquer vida, vai pensar igual a gente. Isso é muita prepotência do ser humano? Com certeza é. Porque pode ser que o ET chegue aqui e ele nem pense, ele já mata todo mundo sem nem pensar. Ou que ele chegue aqui e seja amigo da gente. Ou ele mata a gente e nem vê, tipo Estrela da Morte. Exato. Aí é Ou pode onde... ser que chegue e imagine, nem sequer entenda o que ele quer, tipo, no filme A Chegada. Isso que eu ia falar agora. É aí que a cultura pop encontra com a ciência. Vocês preferem um ET bonzinho igual do Spielberg? Ou vocês preferem um ET do Guerra dos Mundos? Qual que vocês preferem? Não, do Guerra dos Mundos é... Eu prefiro um ET que eu não posso citar aqui. Qual? Não posso citar aqui, cara. depois Não, eu não te pode eu não, não pode eu não. Depois você Entenderam? me fala. Então, não pode, não podemos citar o nome, não. É aquele que nós não podemos citar. Está entre nós aqui, trazendo conhecimento.
Comendo cimento. Já sei quem é. Como É o seguinte, cimento. mas é o seguinte, a cultura pop encontra muito isso aí. Então, ó, tem a galera que queria o Guerra dos Mundos, tá? A galera que queria o Guerra dos Mundos. Tem aqui, cara, tem uns negócios muito engraçados. Os caras falaram que a gente viraria escravo sexual dos... Daí eles iam colocar em bom uso a sonda, não? Fala, os alienígenas vão vir aqui pra enfiar sonda na gente. Cara, agora num papo O cara aqui falou, completamente- eles espalhariam sonda pra todos. Ai, ai. O Mauro Moraes aqui, que é nosso seguidor aqui há muito tempo, mandou aqui e falou: não se esqueça do filme Marte Ataca. Então, no Marte Ataca, o cara passa. Detona todo mundo. É isso, então, mas a gente não tem que a gente pensar, não A tem. humanidade rebolaria lentinho para os crias. Como disse aqui alguém. Ou no sei lá, chat. eles vão chegando perto assim, tem acesso ao nosso sinal de GPS, entra no TikTok, se arrepende e volta. Não, entra no TikTok, se Entra no Twitter. Não, aí pelo amor de Deus, o se cara entrar no comete Twitter, suicídio. eles vão querer destruir a gente. Eles vão. Se o cara abre o Twitter, ele vê o Cabra xingando o Serjão. O cara não, vou destruir essa porra aqui. Você entra no Twitter hoje e você vê alguém falando, nossa, eu acho que chutar criança na rua é errado. Vai aparecer alguém discordando. Vai! Se o ET vê isso, ele destrói a gente só para não contaminar o resto. A primeira grande explicação para o paradoxo de Fermi é a chamada, é o chamado, na verdade, grande filtro. O que é o tal do grande filtro? Então, para você ter uma ideia, quem propôs o grande filtro não foi nem cara de astronomia, foi um economista chamado Robin Hanson, em 1996. O que é o grande filtro? Então, vamos lá. Primeiro, de novo, nós estamos falando de vida inteligente e evoluída, que a gente considera nós aqui, por exemplo, tá? Para a vida chegar até esse momento que nós estamos aqui, o que teve que acontecer? Teve que ter uma vida unicelular. Essa primeira célula, única célula, teve que aprender a se dividir. Depois de ter que ter uma vida pluricelular. Essa vida teve que aprender a se dividir, teve que aprender a transferir o material genético para outra, perpetuar sua espécie, se reproduzir, é importante também. Tudo isso teve que ir acontecendo, até que ela virou uma vida complexa, que teve que gastar um tempo para poder evoluir, sair lá da água, vir para a terra, comer, andar, não sei o que e tal, até chegar ao ponto que a gente está hoje, produzindo tecnologia. Eu só estou falando com vocês aqui porque alguém da nossa espécie atual produziu uma câmera, produziu a internet, produziu transmissão e a gente está aqui conversando, beleza? Então, vocês entendem que cada momento desse é um salto na evolução daquela espécie. E o que pode acontecer? Em algum desses momentos, podem acontecer coisas que acabam com a vida. Então, por exemplo, há 66 milhões de anos atrás, teve um grande impacto na Terra que acabou destruindo os dinossauros, que reinaram na Terra por centenas de milhões de anos. Entendeu? De repente, do nada, pum, acabou a vida deles. Só que foi bom, porque aí deu espaço para os mamíferos surgirem e a gente está aqui hoje. Mas, em algum momento aí, por exemplo, pode ter uma explosão de supernova próxima. Pode jogar uma quantidade de radiação tão grande que acaba com a atmosfera daquele planeta. Então, vamos supor que a vida estava pluricelular e na hora que ela ia passar para uma vida complexa, aconteceu um negócio desse, grande filtro. Isso é um grande filtro. Ou nós já evoluímos, nós somos lá homens da caverna, neandertais e não sei o quê. Tem uma explosão de raios gama, que é a mais perigosa de todos que pode acontecer. Já viram o Quarteto Fantástico? É isso aí. Ela vem e varre a atmosfera da Terra. Mata todo mundo imediatamente. Acabou, não ia ter vida. Então, o grande filtro são grandes filtros que acontecem em momentos cruciais em que a vida está passando de um momento para outro. Beleza? Isso que, assim, eu tava brisando aqui enquanto você falava. Podem ser que existam os grandes filtros, mas não no sentido de destruir, parar a evolução de uma espécie no sentido de matar todo mundo. Mas, às vezes, um filtro que você para a evolução da espécie no sentido de capacidade cognitiva, por exemplo. Aí a vida, por exemplo, ela fica só unicelular. Uhum. Vamos, por exemplo, vamos voltar lá para o começo que a gente falou da parte da teoria da panspermia. Imagina que a gente tem em comum um grupo de células ali, sei lá, eucariontes, ou procariontes, sei lá, não lembro agora. Uma célulazinha bem simples e ela está dentro de um asteroide, de um cometa. Esse cometa se quebra em 10 pedaços, vai para 10 planetas diferentes, os 10 em condições de vida.
vamos supor que um deles, que seja a Terra, conseguiu evoluir de alguma forma onde deu espaço para que a vida inteligente como a gente conseguisse existir. Mas nos outros 9, eles ainda estão na era dos dinossauros. E os dinossauros lá deles estão reinando. E os dinossauros deles não têm as condições de pressão ambiental suficiente para evoluir. Tudo bem que a evolução, a mutação, ela é aleatória, mas ela pode ser pressionada por um fator ambiental. E lá não tem esse fator. Então os dinossauros estão felizes, estão ursinhos puffs nos seus sentidos com a vida deles lá. E eles nunca vão evoluir por isso. É isso aí. Mas o lance é que cada momento desse que a gente pulou, a gente passou por um grande filtro. E aí vem a seguinte questão. O que isso tem a ver com o paradoxo de Fermi? Por exemplo, pode ser que o grande filtro de todos, só nós tenhamos passado. E nenhuma outra civilização passou. Então, embora o universo esteja cheio de vida aí, nós nunca vamos encontrar. Por quê? Porque só nós passamos pelo grande filtro. As outras civilizações ficaram todas para trás, morreram em algum momento, foram dizimadas em algum momento aí para trás. Então nós nunca vamos encontrar. Ou, pior de tudo agora, A gente ainda não passou. exatamente. O grande filtro pode estar na nossa frente. Ou seja, todas as civilizações existentes no universo já passaram pelo grande filtro. Só que nós ainda não. Então, nem que a gente procure, nós vamos encontrar a vida por aí. Porque está todo mundo depois do filtro. E aí vem a grande questão. Será que nós vamos passar por este grande filtro? O que será que é mais assustador? Saber que a gente ainda não passou? Exatamente. Ou saber que a gente passou e a Ninguém gente mais. é provavelmente os únicos aqui? E aí? Com certeza que a gente não passou. Pô. Eu sei que o Sol vai detonar a Terra daqui a uns 5 bilhões de anos. Tô preocupado com isso. Exato, se a gente já passou, beleza, agora a vida que segue, a gente tenta colonizar outros planetas, tenta fazer um backup da vida na Terra, mas se vira aí, já passamos do pior. Aí. Caraca. Agora, se a gente não tiver passado, brother, aí ó, É isso aí. Antes, Então, o filtro- já tava ruim, agora parece que piorou. O filtro pode ser o quê? Uma autodestruição. Por exemplo, uma guerra nuclear pode ser um grande filtro desse. Sim. Entendeu? Porque vamos supor que teve guerra nuclear em várias civilizações. Elas conseguiram se ajustar antes de ter uma grande guerra nuclear, não tiveram aquela guerra nuclear e conseguiram viver em harmonia para todo sempre. Pode ser que nós ainda não. Entendeu? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.